é a vontade do Senhor. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: mas, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar e bendizer o Teu nome, Pai. Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, revela em nós a Tua palavra, Senhor. Abrindo o nosso entendimento, Pai, para que venhamos compreender a Tua palavra, Senhor. E muito mais do que compreender a Tua palavra, meu Pai, que esta seja gravada na tábua do nosso coração. E assim possamos vivenciar dia e após dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Essa é uma passagem que os irmãos devem ter ouvido muito falar. Eu gosto muito de ministrar dentro desse contexto de Eclesiastes, no capítulo 11, porque é o período em que Salomão começa a refletir sobre a sua vida. Eclesiastes é o período da maturidade de Salomão. É o período que Salomão começa a refletir sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, e voltar e dizer: olha, tudo que eu vivi, tudo passa, tudo é vaidade. E aí, nessa descrição aqui hoje, que nós lemos, está falando o seguinte: mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas. Ou seja, por mais feliz que o homem viva a sua vida na face dessa terra, vai ter alguns momentos de trevas. Vai ter alguns momentos difíceis. Pensa na sua vida. Aí eu te pergunto: como está a sua vida hoje? Faz uma reflexão de como está o estado da sua vida hoje. Como já esteve e como está hoje. E o que você pretende fazer amanhã? Pensa. Faça uma reflexão hoje de como está a sua vida. Como você viveu ontem, nos tempos passados. Se você viveu dias felizes, amém. E hoje você está vivendo dias difíceis, creia, tenha fé, esperança no Senhor. Se você viveu dias tristes, e hoje você está vivendo dias felizes, glória a Deus. Mas você deve lembrar que por mais que você viva dias felizes, você ainda vai ter momentos difíceis, dias maus. Mas algo nos conforta, porque a palavra do Senhor nos fala que aquele que semeia com lágrima voltará colhendo com alegria. Então creia. Creia. Nos dias difíceis, creia no Senhor, confia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas às vezes achamos que estamos servindo ao Senhor e que jamais iremos passar por dias difíceis. A palavra do Senhor nos fala que o fardo do Senhor é leve, suave. Troque pelo fardo dele. Seu fardo está pesado, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, todo o nosso sofrimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então ele levou. Então não tem porquê permanecermos tristes. O que a palavra do Senhor nos fala é que irão existir dias maus, mas não que teremos que viver o resto da nossa
em sofrimento e em tribulação. Para isso é necessário crer no Senhor, depositar a nossa confiança em Deus. Porque vai existir dias difíceis. Mas também vai existir a providência de Deus. Salmos 90. Quero convidar os irmãos a abrirem seus Bíblias no Salmo 90. A palavra do Senhor nos fala assim: se tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos do homem. Por 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, na tua indignação acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor dele é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Vamos dar uma pausa aqui nessa leitura. Esse salmo foi escrito por Moisés. Moisés estava um homem segundo o coração de Deus, um homem que desejava contemplar a face do Senhor, que falava com Deus face a face. Neste salmo descrito por ele, na sua oração, ele começa engrandecendo ao Senhor, falando da providência de Deus, do poder do Senhor, da misericórdia dele. Mas ao mesmo tempo, dentro desse salmo, Moisés está descrevendo a sua angústia. E ele dizendo: Deus, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, nós somos angustiados. Por quê? Porque há muitos anos Moisés já estava ali no meio daquele deserto, conduzindo aquele povo rebelde, um fardo pesado, resolvendo conflitos, mediando confusões que existiam entre aqueles povos. Nós vamos ver que o sofrimento de Moisés era tão grande que quando ele sentou-se na tenda para julgamento do povo pela manhã, a fila estava enorme e ele julgando o povo. Quando ele estava já cansado, Jetro olhou para Moisés e disse: por que você sofre tanto assim? Faz diferente, prepara homens segundo a sua tribo. Prepara homens para julgar as causas pequenas. Homem, segundo o coração de Deus, prepara esses homens. Orienta, ensina, instrui homens para que possa julgar cada povo, cada tribo. E aí chega até você somente os problemas maiores. Porque já tu viu o sofrimento que Moisés estava em julgar todo aquele povo, e ele, no desejo de fazer tudo segundo a vontade de Deus, ele deixou de pensar na organização sociológica daquele povo. E aí então Deus usou o Jetro. Irmão, por mais que você fala face a face com Deus, vai existir, é necessário você dar ouvido a homens e mulheres de Deus que vão aparecer para te dar orientação. Porque Moisés falava face a face com Deus, mas para resolver aquele cansaço que Moisés estava no julgamento do povo, Deus não falou face a face com Moisés, mas Deus usou Jetro para que pudesse ensinar Moisés como organizar-se para que aquele povo fosse julgado e fosse organizado sociologicamente e juridicamente a situação de cada aquele povo, daqueles conflitos.
Porque Moisés estava cansado, estava exausto. E nesse salmo aqui ele descreve: os anos tinham passado, o tempo passava, o povo com sua rebeldia não progredia a caminhada. Porque talvez você esteja como Moisés no meio deste deserto. Os anos vão passando, você não vai vendo nada acontecer na sua vida. Tudo está difícil, tudo está doloroso e você não vê as coisas acontecendo. Então você começa a clamar pelo Senhor. Foi isso que Moisés fez nessa oração. Mas algo interessante é que ele não só descreve a sua angústia, o seu sofrimento, mas ele descreve a grandeza de Deus, a providência de Deus. Então, irmão, entenda uma coisa: existe uma grande diferença em murmurar diante da prova e existe uma grande diferença em clamar diante da prova. Às vezes, diante das lutas, não estamos clamando, mas estamos murmurando diante de Deus. Quando murmuramos, estamos o quê? A cada dia afastando do Senhor. Mas quando estamos clamando a Deus por misericórdia, estamos a cada dia chegando mais próximo de Deus. E quanto mais chegamos próximo do Senhor, mais a mão dele está estendida. Ele vai se aproximando de nós para nos livrar de todo o nosso enfado, de todo o nosso cansaço, de todo o nosso sofrimento. E Moisés descreve e diz: olha Deus, eu sei que se viver durante uma vida de 70 anos, ainda estamos fortes, mas quando chega nos 80, por mais robusto que seja o homem, já é cansaço, já é sofrimento, porque Moisés já estava cansado. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você está cansado. Não sei se você está vivendo dias de trevas. Se você está nos dias maus. Porque às vezes não sabemos e nem muitas vezes preocupamos com aquele que está do nosso lado, irmão. Na rotina, nessa correria do dia a dia, tem irmão que está sofrendo por dentro e você não tem coragem de parar para dar ouvido a ele. Talvez um irmão com o outro dentro de casa não tenha percebido o sofrimento um do outro. Talvez um pai com o filho não tenha percebido o sofrimento do seu filho ou o filho do pai. Talvez o esposo não tenha percebido o sofrimento da esposa ou a esposa não tenha percebido o sofrimento do marido. Talvez você não tenha percebido o sofrimento do seu vizinho, nem do seu vizinho o seu sofrimento. Talvez um colega de trabalho está sofrendo, você não tem percebido o sofrimento dele, nem ele tem percebido o seu sofrimento. E o ser humano a cada dia vai se definhando porque não sabe viver em comunhão. Porque temos que viver em comunhão. E assim como Jetro viu o sofrimento de Moisés, chegou até Moisés e conseguiu trazer um pouco de alívio para a vida de Moisés, orientando ele, tirando aquele fardo pesado que ele estava de julgar todo aquele povo. O Senhor também quer te usar para ser um instrumento, para abençoar alguém que está precisando. Aqueles que estão vivendo dias maus. Ou busque a Deus, dê espaço para aquele também que está ali pronto para te ajudar. Você recebeu orientação, porque Moisés, por mais que Moisés era um homem de Deus usado, falava face a face com o Senhor, ele teve a humildade de ouvir os ensinamentos de Jetro. Você não é autossuficiente, meu irmão. Você precisa de Deus e você precisa de pessoas. Então para de ignorar a voz de Deus. Para de ignorar a orientação dos irmãos, daqueles que são usados por Deus para te ensinar a palavra, para te dar conselhos. Recebe a instrução daqueles que estão prontos para te instruir. Seja também um conselheiro para aquele que precisa, porque talvez ele esteja vivendo dias maus. Porque todos nós passamos por dias maus. Talvez aquele irmão que está te orientando hoje, amanhã ele vai precisar da sua orientação. Aquele irmão que está te abraçando, te ajudando hoje, amanhã ele vai precisar do seu abraço. Porque hoje você está vivendo dias difíceis, amanhã ele está vivendo dias difíceis. Porque tudo nessa vida é vaidade. Tudo passa. A única coisa que temos que ter é a esperança no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Deus, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa é a certeza que temos que ter. E Moisés, na sua oração, ele descreve isso. Ele reconhece isso. Pois todos os nossos dias vão passando
na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você olhou para trás e disse: está tudo passando, não estou conseguindo, nada está acontecendo. O que Deus, o que? Moisés fez essa colocação diante de Deus, porque Moisés almejava ver a terra prometida, alcançar a terra prometida. Ele almejava isso, e ele via que passavam os anos e nada acontecia. Não conseguia chegar na terra por causa do pecado do povo, por causa da situação, das iniquidades do povo. E Moisés ainda reconhece que, por mais que os pecados existiam oculto diante dos olhos humanos, todos eles estavam à luz diante do rosto de Deus. Moisés dizia: olha, Senhor, nós sabemos que muitas dessas coisas são as nossas iniquidades, ou qual estão ocultas diante dos homens, mas diante do seu rosto está tudo claro. E aí Moisés começa a reclamar, e ele fala das colocações, e ao mesmo tempo que ele faz as suas colocações, as suas reclamações, ele não blasfema contra Deus. Ele faz os seus questionamentos, porém, em todo momento aqui ele sabe que o refúgio dele é o Senhor. Ele disse: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo que tudo esteja difícil. Peço ao Senhor para ensinar você a contar os seus dias. Não conta os dias com reclamações, de blasfêmias, de murmurações. Peça ao Senhor para que te ensine a contar os dias de tal maneira que você se torne sábio, para que o seu coração se torne um coração sábio. O que Moisés está querendo dizer é: olha, Deus, ensina-nos a viver dia após dia, para que possamos adquirir experiências, para que o nosso amanhã seja melhor do que o hoje. O que Moisés estava dizendo era isso. É para que você, a cada passo, você venha adquirir experiência, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está querendo te ensinar algo diante dessa situação que você está vivendo hoje. Então não reclama em forma de murmuração, mas faz os seus questionamentos em forma de clamor, porque o Senhor te atende. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas leva em oração e súplica diante de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, Ele vai te atender. E Moisés fez essas colocações. No final, no versículo 17 do capítulo 90 de Salmos, ele diz: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ou seja, Moisés estava dizendo: olha, que sobre nós seja a graça do Senhor. Essa graça foi derramada sobre nós na cruz do Calvário. Nos trata como herança. Que essa graça seja derramada e confirmada por Deus em nós. E que sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirmada a obra das nossas mãos. Deus, direciona as nossas mãos para que venhamos construir e fazer aquilo que é segundo a Tua palavra. Aquilo que é segundo o Teu propósito. A palavra do Senhor nos fala também da mesma forma no Salmos 80 sobre Emã. Nós vamos ver que Emã, ele também faz oração semelhante diante do Senhor. Salmos 88, perdão, irmãos. Salmos 88. Emã, ele faz essa colocação. Mas ele inicia o seu salmo dizendo: Senhor, Deus da minha salvação,
diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças. Não sei como está. Talvez a sua oração está igual a de Emã. Emã era neto de Samuel, levita, evidente profeta. E ele sentiu essa angústia também. Mas algo interessante é que ele já estava à beira ali, sentindo já tão sem forças, que ele já estava contando para descer a cova, pedindo para si a morte, sem forças. Mas ele, no início ele diz: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Irmão, o seu clamor ele é importante. Confia no Senhor. Diante de todas as adversidades, confia no Senhor. Não afasta a sua vida da presença de Deus. Porque se homens que andaram retamente diante do Senhor, de forma íntegra, homens que foram usados poderosamente diante do Senhor, passou por dias maus, o que será de nós se não passarmos? Todos nós vamos passar por dias difíceis. O que vai fazer a diferença é se nós vamos perseverar na presença do Senhor ou não. E o Senhor hoje aqui, Ele nos ensina a perseverar. E o interessante aqui é aclamar ao Senhor. Por mais que o dia seja difícil, clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te-eis. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Confia no Senhor.